Alguém copiou aí no celular, alguma coisa? Manda aqui no chat, por favor, as regras. Ixi, Tava digitando aí, não? Porque aquele bloquinho lá é horrível. tava tirando era print. Print, Mas né? foi no computador. Tá bom. Aham. Tudo bem, não tem problema não. Eu copiei aqui algumas, vou compartilhar agora o Word, que é melhor, porque aí salva, né? Uhum. Vamos lá. Deixa eu ver quem que pode me ajudar aqui. Já botei para gravar, né? Quem for admitindo, quem nunca foi o monitor aí, né? O auxiliar, quem nunca foi? Tá aí, já foi? Joyce já foi? Cadê a Joyce? Não tá aqui. Tá aí, já foi a monitora? Não. Já foi auxiliar, não? Por que quando eu falo com vocês a imagem congela? É interessante, né? Agora É a estamos no cenário internet. aí de esse é um filme, né? É sim. Como é o nome? X-Men, não, Meu Deus, esqueci. Eu esqueci também o nome. Você esqueceu o nome, porra. Tá na cultura high-tech aí, na cultura pop. E tá fraco. Tá, mas então, vamos continuar aqui. Estou compartilhando as ideias de Bobbio. E é importante vocês saberem essas regras, tá? Importante vocês saberem essas regras. Está na playlist lá as aulas, visitem a playlist. O que eu vou falar nos slides é quase a mesma coisa que está lá na playlist já gravada as aulas, tá? Então, Joyce, você já foi a monitora? Acho que não, né? Não. Então, aceita as pessoas aí, por favor, porque eu vou ficar aqui concentrado no Word. Aparece alguma notificação? Aparece. É só você clicar admitir, né? Deixa eu tornar você um anfitrião aqui. Tá. Tornar anfitrião. Aí você admite. Meu Deus, professor, e esse print aí, meu amigo? Esse print aqui eu tenho vários. Mas Eu tenho vários prints. Eu salvo no Word, né? Depois eu vejo. Rapaz. Então, eu vou recapitular, mas rapidinho eu vou digitar para vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Que as regras do jogo democrático, né? Regras. Eu mandei aí, professor, só que eu acho que foi a foto. Mas dá pra ver. Tá, vamos fazer o download aqui. Então, depois eu vejo isso, tá? Para não. Mas obrigado, muito obrigado. Então, respeito ao dissenso, né? Respeito. Regras do jogo democrático, né? Regras do jogo democrático. Respeito ao dissenso. Respeito ao dissenso. 2. Pluralismo de ideias. 3. Discussão sobre as regras. Discussão constante, contínua, constante. Discussão constante sobre as regras do jogo democrático, né? Quarta regra, e aí vem a sexta regra, que é a fazer política dentro do sistema partidário. Dentro do sistema partidário. Mas Bobbio tem uma ressalva, como eu falei com isso, sobre isso, que ele tem uma ressalva, pois temos que tomar cautela, né, com relação a essa prática, né, da criação de oligarquias, né, a criação de oligarquias
partidárias, onde eu vou beneficiar só aquele determinado grupo. E nós percebemos aqui até com os vereadores. O vereador não deve verear para legislar somente para os professores, ou somente, claro, cada um tem sua bandeira. Cada um tem sua bandeira. Quem tiver com o áudio ligado, por favor, desliga. Né? Cada um tem sua bandeira, né? Claro, mas de tal modo que ele não deve absolutizar o seu serviço a aquele determinado grupo, né, de pessoas, né? E aí desprezar, descartar os outros. Né? Nós percebemos aqui em 2019 como foi com os professores, com os pesquisadores. Corte de bolsa, teve manifestação. Então, nossa, o Brasil nunca teve paz desde 2013. 2013 nunca teve paz. Né? Por quê? Porque cada governante que entra faz questão de mutilar a nossa democracia. Nossa democracia é uma democracia jovem. É uma democracia jovem ainda. Né? Então, está caminhando para a maturidade. Mas, para isso, é necessário que o quê? Que você, que a pessoa, que nós, cidadãos, entendamos as regras do jogo democrático para, assim, podermos cobrar, podermos reivindicar, né, sobre tais regras. Né? Então, liberdade de associação, e, claro, liberdade de imprensa. Uma democracia, né? Uma democracia que não tem uma liberdade de imprensa, ou um país que não tem uma liberdade de imprensa, eu não considero democracia. Né? Uma democracia onde o determinado presidente vai escolher a televisão que ele vai transmitir e dar entrevistas, isso é parcialidade. Isso não combina e não condiz com a democracia, né? Então, liberdade de imprensa. Oitava regra, publicidade nós já falamos, né? Porque a liberdade de imprensa também vai garantir para nós liberdade de pensamento, né? Liberdade de pensamento, tá? Liberdade de pensamento, tá bom? Então, existe também uma vigilância, né? Vigilância, né? De quem? Vigilância de quem? Alguém lembra aí? O Marcos deve lembrar, tá mudando o cenário. De quem? Vigilância por parte de quem, gente? Do povo. E participação. O povo deve participar. O que mais que eu falei? Contra o quê? Ser razoável. Ser razoável, né? Ser razoável. Isso. Né? Isso, ser razoável. Princípio da razoabilidade, né? Princípio da razoabilidade. É importante, né? O que mais? Contra a espionagem. Contra a espionagem. Fake news tem um elo, sabe, muito tênue. Espionagem e fake news, sabe? Essas duas correntes, esses dois mecanismos, né? Esses mecanismos é lamentável numa democracia, né? Onde se tem não há, como é que eu posso falar? A coerência, né, com as instituições, com os princípios institucionais. Né? Veja aí, falando, nossa, que absurdo isso, né? Aquela menina que foi recentemente presa, falando que vai matar o ministro do Supremo, aí depois vem fogos de artifício, a curva, né? A curva dos fogos de artifício mais próximas do prédio Supremo, isso é um absurdo para as instituições democráticas, né? Isso não é democracia, né? E isso aí é um atentado à democracia muito forte, né? Muito forte. Claro, a questão da ameaça de golpe, isso aí é esquizofrenia, né? Não se tem em mente dizer que vai ter volta à ditadura. Não tem como. Né? Não tem como voltar à ditadura. Já temos a Constituição Democrática que pune, inclusive, manifestações assim. Já estão agindo. As instituições brasileiras já prenderam muitas pessoas. Há um desmantelamento dessas manifestações. Há um desmantelamento dessas manifestações que são contra a democracia. Né? E deve-se fazer realmente um desmonte. Dessas manifestações que não agregam valor à democracia. Não agregam valor à democracia. Tá?
Outra característica importante, né? Outra característica importante que eu destaquei, baseado na leitura, né? Aqui temos aí contra a espionagem, contra a espionagem, e, claro, políticos que integram a democracia e liberalismo, né? Existem políticas que integram, né? Democracia ou até mesmo o social da democracia, uma democracia social liberal, que integram, né? Que integrem, políticas que integrem esse estilo de democracia, né? Democracia social liberal, né? Como nós entendemos o liberalismo clássico, não o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é extraordinário. A política do neoliberalismo é deixar as pequenas e grandes empresas engolirem umas às outras. É um mercado que vai criar as regras. O Estado tem que se interferir minimamente nisso. Isso não existe. O Estado sim tem que interferir, claro, tem que interferir. É ditar as regras do jogo. É evidente. Né? É evidente que tem que interferir. Tá? Agora, o que não pode é deixar tudo na mão dos bancos, tudo na mão dos empresários. Isso não. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer agora em julho, greve do iFood, dos entregadores de deliveries. Vocês sabiam disso? Vai acontecer agora. Pelas melhores condições de trabalho. Esses entregadores, eles vivem em condições precárias de trabalho. Não se tem uma política de, sabe, o Estado não está fiscalizando isso. O Ministério do Trabalho, por exemplo, deveria, aliás, nem tem Ministério do Trabalho, né? É tudo integrado ao Ministério da Economia. Veja como o Bobbio é bem atual, né? O Bobbio é bem atual nesse sentido. Então, o Bobbio, ele é defensor de uma social-democracia, né? Uma democracia que tenta conversar, dialogar com a dimensão social e a dimensão também empresarial, um incentivo à criação de empresas, um incentivo ao empreendedor, né? Temos essa onda, essa ebulição digital, né? O empreendedorismo digital, né? Então, né? Depois, manifestações. As manifestações são livres. Né? As manifestações, elas são livres. Né? Elas são livres. Tá? Então, não se pode, né, ter manifestações contra, são livres, tá? Livres. Agora, não se pode ter manifestações contra a própria democracia. Né? Contra a democracia. Como é que eu vou... Olha, gente, isso é um engodo. Eu fico perplexo com isso. Perplexo. Como é que eu utilizo da própria democracia, utilizo da própria liberdade de expressão, para manifestar contra a própria liberdade de expressão? Isso tem lógica? Isso foge aos princípios racionais. Foge aos princípios da lógica. Isso aí não tem cabimento você aceitar uma coisa dessa. E eu vejo, às vezes, advogados, eu vejo pessoas formadas, que têm uma formação já, né? Ser contra a própria democracia? Como assim? Quem te dá o sustento é a Constituição, caramba. Quem te dá o sustento é a Constituição de 88. É a Constituição que te dá o sustento. É a Constituição que garante o teu trabalho. Aí tu vai ser contra a própria democracia e partidário. O Brasil, agora, por exemplo, né, há de se criar um novo partido para o atual presidente. Está sem partido. Né? Ele e um dos deputados também lá da Câmara. Né? Está sem partido. Tem que criar um partido. Qual partido será esse? Que partido será esse? Né? Certo? Ficaria bonito aí atrás de ti uma foto do Bob. Encontra aí uma foto do Bob agora? Encontra para mim? Homenageia o lindão do Bob aí, por favor, Marcão. Coloca aí. Isso, vamos ser realmente pró-democracia. A favor da democracia. É importante que nós sejamos, né? E vocês aqui estão e devem levar essas lições. Todas essas regras aqui e vestir de fato, né? Incorporá-las nas ações, nas falas, nos atos, tá? Contra qualquer acordo, né? Contra é ótimo. Contrato, né? Um acordo voluntário, né? Acordo, e visando o acordo ele fala esse acordo deve ser o quê? Ótimo! E vou até printar, né? Faz só um pouquinho pro lado, por favor. Deixa eu ver. Que lindo, rapaz. Muito bonito isso. Muito bonito. Muito bonito. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Então, o contrato, vocês sabem
quem já estudou a história da Constituição Federal, é importante você estudar a história da Constituição, como ela surgiu, tá? Como ela surgiu. Ah, Bob, tratado, viu? Estamos namorando com esse pensador. Muito bom isso. A favor da democracia sempre. Bem, como eu ia dizendo, a Constituição não foi do dia para a noite que ela surgiu, em 88. Não, houve um diálogo, né? Um diálogo, tá? Houve ligações, né? Enquetes, tá? Toda essa pauta indígena foi consultada, não foi do dia para a noite. Telefone, as pessoas ligavam. Olha, queria sugerir isso, queria... É assim, foi muito trabalhoso a Constituição. Né? Foi um trabalho árduo. Né? Se você pegar no final da Constituição, tem lá todas as pessoas, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, não vou encontrar fácil aqui, todo um trabalho árduo lá e as pessoas que contribuíram com a Constituição de 88. Né? Então, o acordo, né? Ou seja, esse contrato, ou seja, a Constituição, eu vou dar o exemplo do Brasil, o Bob está falando lá da Constituição do país, né? Da Itália, deve ser um acordo voluntário. Um acordo voluntário, não pode ser impositivo. Se é impositivo, não é democracia. Se é impositivo, não é democracia, tá? Então, contrato voluntário entre indivíduos livres e iguais, a menos que formalmente, né? Formalmente, tá? Então, é necessário observar também essa regra, uma regra que muitos não entendem, que existe uma Constituição. Toda aula, toda disciplina, os professores vão mencioná-la. Vão mencioná-la porque é a base do nosso país. Nós vimos a pirâmide. A pirâmide. Há de ter uma organização. Há de se ter uma ordem, né? Claro, positivo. O Brasil atende aí ao positivismo, né? Se existe uma regra, essa regra deve ser cumprida, né? Deve ser cumprida. Agora, o que nós estamos vendo é o desleixo, né? Que o nosso povo, né? O nosso povo está, pelo menos uma parcela, para não generalizar, é claro, que existe muitas pessoas que são a favor da democracia, né? Ser contra a democracia é ser contra a vida. Ser contra a democracia é ser contra a vida. Ser contra, até vou anotar, ser contra a democracia é ser contra a vida. Pergunta para qualquer militar, e temos um militar na turma, que bom. Pergunta para qualquer militar se ele quer ir para a guerra. Pergunta para qualquer militar se ele quer estar na linha de frente de uma guerra, de um campo de batalha, de uma guerra civil. Ninguém quer ir para a guerra. Ninguém. Então isso é de uma idiotice as pessoas irem para a rua militar por uma questão que nem os próprios militares querem. Volta à ditadura? Que isso? Absurdo. Armar os civis? Por isso eu tenho um treinamento para isso. Evidentemente que não são todos os militares, é claro, é evidente, mas não sou militar, Paulina pode com mais propriedade falar sobre isso. Mas aquele militar que atirou, né, no menino de 10 anos, na Ágata, ele não puxa o gatilho sozinho, não. Ele não puxa o gatilho sozinho. Né? O Estado, o governador também puxa o gatilho. O que está acima dele, o sargento, o coronel, também puxa o gatilho com ele. Ele faz parte de um sistema operacional. Ele é operacional. Ele está ali recebendo ordens. Né? E há que se ter também uma política de reestruturação na Polícia Militar. Né? O Sistema Público de Segurança Pública, o SUSP, né? Eu vejo que já existe desde o ano passado, né? 2019, ele é frágil nesse sentido. Sistema Público de Segurança Pública, ele não garante segurança pública. Ele é muito ostensivo. Né? Qualquer militar aí, com certeza, não tem uma pesquisa, né? Algo empírico para dizer, mas se perguntarmos, eu estou tendencioso a acreditar que o próprio militar, ele não deseja isso. Ele não deseja tanto armamento, tanta ostensividade. Ele não deseja o tráfico. Não. Tem um programa da Polícia Militar muito importante, aí vamos fechar o parênteses, que eu creio que deveria se investir mais nele, que é o PROERD. Né?
É muito interessante esse programa um combate, mas um combate empático. É para impedir que as crianças enveredem por um caminho marginal. É muito bonito isso, muito bonito, né? O programa da Polícia Militar, que às vezes é marginalizado em alguns estados. Marginalizado em alguns estados. Não se há uma política mais estruturada para esse programa. Né? Mas penso que deve-se investir em uma polícia humanizadora. Não se deve ter medo, o cidadão às vezes tem medo da polícia. Mas não pode se ter isso. Deve-se investir numa polícia humanizadora que dá segurança e que a população, para a população, não a respeite por medo, mas sim pela segurança que ela representa. Pela segurança que ela representa. Né? Então, é necessário... Então, como fazer isso? Com arma? Não. Com políticas públicas que tirem os jovens da criminalidade. Que deem uma nova opção para o jovem não enveredar no caminho do crime. Porque começa com 10, com 12, 13, 14, e aí ele acompanha. E aí ele segue o caminho do crime. Mas com uma chance, né? Eu digo mais, a cada 30 mil habitantes ou 50 mil habitantes, vamos colocar 50 mil, deveria ter uma Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, né? Muitos dizem que não mudou quase nada, que mudou muita coisa, só tem Fundação Casa em Teresina. Muito distante, 900 quilômetros. Deve ter em Barreiras, devia ter em Bom Jesus, para realmente agregar, recolher esses estudantes, é ótimo, esses jovens, essas crianças da marginalidade e da criminalidade, e resgatar para esses jovens e crianças e jovens, a esperança e a dignidade, que às vezes está num lar com uma pessoa, um pai alcoólatra, com a mãe, né, que é viciada, e acaba se viciando também. Então, dá uma nova chance a essas crianças. A cada 50 mil habitantes deveria ter. Não tem o CREAS? Tem. Então, deveria ter uma Fundação Casa, né? Para essas crianças terem uma nova oportunidade de vida, né? Uma nova chance de vida. E não cair na marginalidade, na criminalidade. E com certeza, lá com psicólogo, com escola, com quadra de esporte, com certeza, iria reduzir a taxa de criminalidade. Porque o aliciamento é porque não tem oportunidade. É porque não tem oportunidade. Alicia-se crianças e jovens. E muitas vezes essas crianças vão para a criminalidade porque falta alimento em casa, falta, né? Enfim. Sempre há chance de mudança. Eu creio que o Estado deveria investir mais nesse programa da Polícia Militar, que é o PROERD, para realmente fortalecer. A Poliana queria falar alguma coisa sobre esse programa? Você já participou? Já teve a oportunidade de participar? Ela está aqui na aula ou não? Não, professor, não fiz porque é um curso. Sim, professor. Oi, estou ouvindo. Na verdade, é um curso, certo? Na verdade, o PROERD, para poder ministrar, o PROERD tem que fazer um curso, certo? Então, de cada batalhão é escolhido 1 a 2 PM por ano para poder fazer o curso, para poder ministrar. Por ano? Por ano. É só ter um curso por ano. É pouco, porque, né? na verdade, o curso ele é feito apenas 15 PM do Estado e abre mais 5 vagas para pessoas de fora. Pode ser policial rodoviário, pode ser policial civil, que faz também o curso, certo? Então, do batalhão aí de Correntes, é 1 ou 2 pessoas por ano que é escolhida para fazer esse curso. Mas aí cada ano tem reciclagem, tem novas pessoas ou são as mesmas? Não, tem as mesmas pessoas, né? E esse curso ele abrange também, né? Porque ele é um curso internacional, né? Ele tem aqui, tem nos Estados Unidos. Você pode se aperfeiçoar fora do país também, Ah, que né? bom. Porque ele é um curso internacional, porque geralmente para tirar, né, as crianças da marginalidade, para resgatar, na verdade.
Isso mesmo, isso mesmo. Eu penso que deveria ter mais investimento, né? Deveria ter mais investimento nesse programa social da polícia. Particularmente, eu aposto muito nesse programa para revitalizar a segurança pública no sentido mais de impedir, claro, que esse é o alvo do programa, impedir que as crianças caiam na marginalidade, né? Na marginalidade. Mas eu penso que é muito precário, eu acho ainda muito precário a, a manutenção do curso, né? E poucos profissionais às vezes se interessam por esse curso, né? Infelizmente. Bem, pessoal, terminamos aqui. Basicamente, essas são as regras do jogo democrático, tá? Essas são as regras do jogo democrático que eu percebi com a leitura do livro O Futuro da Democracia. É claro que tem outras regras para a democracia, né? Para a democracia, como estas daqui que vamos apresentar, né? Então, a concepção de Bobbio, né? A concepção de Bobbio, vocês estão... Caso eu não termine aqui a explanação dos slides, não vai mudar muito daqueles slides que vocês já assistiram, que está lá na playlist. Mas eu vou continuar aqui, não tem problema, tá? Eu vou continuar e depois vocês podem assistir com mais tempo, com mais calma, devido à live de hoje, que foi muito boa e enriquecedora, por sinal. Né? Vocês já estão ambientando-se, né? Em atos administrativos, em direito do trabalho. Isso é muito importante, né? Como eu sempre costumo dizer, quem adianta nunca atrasa, né? Então, vocês já estão meio que adiantando-se em outros conteúdos do curso, né? Isso é muito bom, para ir se acostumando aí com outras palavras, enriquecendo o vocabulário, muito importante. A concepção de Bobbio de democracia, sobre democracia, por uma defesa das regras do jogo. A vida e obra, nós já vimos a vida e obra de Bobbio, né? Para quem não conhece, e aí o Marcos, né, com a sua peripécia aí, mudando o cenário, né? É muito agradável isso, e colocou lá ao fundo Tentei a colocar imagem. ele aqui, mas eu não estou conseguindo. Como é que é? Eu tentei colocar ele aqui no meu, mas eu não consegui, não. Ah, tá, no teu. Pois é. Eu vou depois ter que ver esse aplicativo aí. Depois me ensina, Marcos. Positivismo jurídico, normativismo e também, claro, a ciência do direito, justiça e direito. E aí, o Norberto Bobbio, ele é, claro, sempre a favor do diálogo, da capacidade de trocar argumentos, né? Não acusações, né? Ele fala que o diálogo, para ser diálogo, não deve trocar insultos, não deve trocar acusações, mas sim argumentos. Para se ter uma convivência pacífica e democrática, deve-se trocar argumentos e não insultos, né? Ele, como nós falamos, adere a esse pensamento, né? Ele sempre esteve no meio, entre o socialismo e o liberalismo, né? Muitos falam que Norberto Bobbio tendenciou aí para o comunismo e tudo mais. Não, vamos deixar essa briga de comadres, né? Entre liberalismo e socialismo, entre direita e esquerda. Não, estamos aqui a favor da democracia. O que é bom para a democracia? Bobbio fala, olha, nenhuma ideia extremista é boa para a democracia. Nenhuma ideia radical é boa para o espírito, para a atmosfera democrática. Não. Democracia deve realmente amparar toda e qualquer ideia, a não ser aquela ideia que é contra a própria democracia. Aí não tem como ela ser favorável, né? Bem, sempre demonstrou sua posição com firmeza frente ao pensamento autoritário, né? Bobbio, ele foi um pensador que negou e denunciou intelectualmente, através dos seus escritos, dos seus textos, toda e qualquer forma de autoritarismo. Toda e qualquer forma de autoritarismo, né? Não, chega, né? Ele participou, vamos dizer assim, foi contrário, né? Enfim, tem algumas
colocações da vida dele que são um pouco contraditórias. Depois ele até pediu desculpa, né? Porque ele foi meio que tendencioso ao fascismo da época. E depois, anos depois, encontraram uma carta dele que ele mandou para Mussolini. Enfim, gerou uma maior polêmica na época, mas depois ele se retratou e, de certo modo, se resignou, né, diante desse fato, e não foi feliz, se mostrou realmente muito triste com esse episódio dessa carta, né? Mas ele escreve contra toda a filosofia dele, toda a filosofia do direito dele é contra o fascismo, contra o autoritarismo. É muito forte. É tanto que no livro é muito repetitivo. Tem até na plataforma esse livro, vocês podem recorrer à plataforma e baixar esse livro. A leitura é agradável, muito boa, né? Então, a mediação está ligada também ao seu método. Bobbio tem um método, tem outros livros dele aqui, que a norma jurídica, a sua filosofia dura do direito, ela trabalha com dicotomias, né? Trabalha com ideias contrárias, né? Daí o dissenso, a paixão de Bobbio pelo dissenso, pelo contraditório, não pela contradição, mas pelo contraditório, pela ideia contrária, pelo diferente, né? Pelo antagônico, e assim pode ser muito útil esse encontro para um consenso, para uma nova ideia. E Bobbio é um pensamento realmente dialético, né? Se vocês observarem a dialética, eu já falei para vocês em outras aulas, que acompanhou aí, a dialética é em forma de espiral, né? Em forma de espiral. Não é circular, em forma de espiral. Temos uma ideia, depois temos uma antítese, e dessa antítese surge a síntese. E dessa síntese, essa síntese mesma será uma outra ideia que surgirá uma outra antítese, né? Enfim, eu tenho sérias críticas com relação a esse método hegeliano, mas isso não vem ao caso de explicar aqui, tá? Então, para que vocês entendam que a síntese é um encontro entre ideias, né? Uma ideia e outra contrária à ideia que primeiramente se anunciou, né? Então, Bobbio é avesso ao hermetismo, ou seja, o que é hermetismo? Hermetismo é a dificuldade de ler, né? Ou seja, um texto tão difícil, com palavras tão pomposas, que você não sabe ler, não conhece, não entende nada, né? Não, Bobbio é claro. Ele adere à clareza argumentativa. Não se repete em palavras, em argumentos sim, mas ele é contra o hermetismo e contra qualquer forma de obscuridade, né? Qualquer forma de obscuridade. É insano você pensar, querer retroceder à Idade Média, querer retroceder à ditadura. Veja que tem no Brasil um movimento a favor da monarquia. Que absurdo! Monarquia? De volta a Portugal? Com certeza os portugueses devem rir da gente. De mim não, e nem de vocês, é claro. Mas dessas pessoas que têm essas ideias absurdas, bestiais, né? Então, Bobbio é contra, seria... Ele, se tivesse vivo, com certeza iria estremecer e, o Brasil está caminhando para a democracia brasileira está caminhando para essa situação caótica e obscura. Bem, aqui a influência do pensamento de Bobbio, né? Ele é influenciado pelos contratualistas, que nós já estudamos lá no início, Rousseau, Kant, Hegel, Kelsen, Hobbes, Locke. Claro, critica Hobbes, mas reconhece, né, o seu mérito intelectual, assim, de construir uma filosofia política. Também ele escreve em forma de ensaios, né, em forma ensaística. Os ensaios produzidos sobre temas recorrentes do debate político e claro, jurídico, tá? Então, no próximo encontro, vamos entender sobre as dicotomias e o modelo orgânico que Bobbio tem em suas obras, tá?
e, claro, reforçar as regras do jogo democrático. Tá bom? Então, encontro vocês na próxima chamada de vídeo. Até mais.